Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? O Flamengo conseguiu voltar a jogar bem, o que não fazia há algum tempo e vinha preocupando o torcedor. E por isso a gente vai projetar muito o jogo de quarta-feira, o início do confronto contra o Cruzeiro na Conmebol Libertadores. Aliás, a maior cobertura de Libertadores está aqui na ESPN e também, claro, no Disney+. Birner, você se manifestou. Os resultados dessa rodada fazem o Flamengo ameaçar a liderança do Palmeiras ou você acha que é cedo falar sobre isso? Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Jean, André, chamado aqui no nosso chat de o Camões da imprensa esportiva. Depois eu vou dizer quem fez essa citação honrosa. Certamente com uma intenção de ironizar. Não, falou sério. Falou sério. Para respeitar as opiniões. Tá bem. Daqui a pouquinho eu digo quem. Aqui tá aqui, o Garapeiro Cromado, André Kifuri, o Camões do jornalismo. Eu agradeço. Bom vê-lo. O Garapeiro. Foi muito generoso. Se ele é pai, um feliz final de domingo. Boa noite ao Gênio, aos fãs do esporte, a todos os pais. Eu acho, assino o que o Eugênio disse, assino embaixo. O campeonato tem muito jogo pela frente. O Palmeiras não era campeão antes dessa rodada. O Flamengo não havia perdido antes dessa rodada. A disputa do título, para mim, isso acho que é até redundante, meio óbvio, está entre essas equipes. Eu não sei o impacto que a Copa vai ter na vida dessas equipes na hora de modificações de escalações que vão acontecer lá na frente. Quando o calendário ficar ainda mais apertado, eu não sei como é que quem as equipes vão perder quando a gente fala de lesões. A gente tem uma janela de transferências onde o Flamengo pode ainda investir um dinheiro até 11 de setembro, né? Perder jogadores importantes não vai perder. Então, são muitos detalhes. Há uma disputa entre essas duas equipes. O Flamengo ficou mais perto agora. Agora ele só depende de si. Mas o fato de ele não depender de si antes dessa rodada não tirava o Flamengo da disputa. O Flamengo vai ser sempre uma ameaça para o Palmeiras. O Palmeiras vai ser sempre uma ameaça para o Flamengo. E vamos ver o que acontece de agora em diante. Eu concordo com o Eugênio. A atuação do Flamengo hoje foi, principalmente no primeiro tempo, de longe a melhor atuação pós-Copa do Mundo do Flamengo. A primeira boa atuação do Flamengo pós-Copa do Mundo, com alguns jogadores atuando bem. Pedro não jogou bem, mas Bruno entrou bem. E aí é o elenco. Porque quando você tem jogadores desse nível que não atuam bem, você coletivamente funciona, o seu jogo funciona, você coloca jogadores do banco que atuam bem e resolvem. Isso o Flamengo tem mais que o Palmeiras ainda, tá? Pode ser uma diferença, mas é cedo para dizer se vai ser ou não. Só a prática. Foi quando entraram Paquetá e Bruno Henrique que o Flamengo ampliou um jogo que começava até a ser ameaçado o resultado, não foi, Jean? É isso, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Acho que começava a ser ameaçado, mas era muito pouca a ameaça ainda, né? O Vitória teve ali talvez 10 minutinhos no meio do segundo tempo de tentar criar, tentar fazer alguma coisa. De resto, foi um banho do Flamengo. O primeiro tempo foi impressionante mesmo, né? E acho que, é claro que era até esperado, né? O Flamengo vinha sem jogar aí há 10, 11 dias. O Vitória vinha do jogo que vinha, né? Do jeito que foi contra o Atlético Paranaense. Então, assim, além do Flamengo ter tido a condição de treinar, de se preparar para o jogo, chegou com gás ali no máximo e ainda podendo usar esse banco maravilhoso, porque não é qualquer um que tira do banco de reservas Paquetá, Bruno Henrique, Plata, enfim. A gente sempre fala isso a respeito do Flamengo, mas acho que a grande notícia é a atuação do primeiro tempo, é o fato do Arrascaeta ter voltado jogando bem, né? Porque eu acho que, por mais que a gente fale, e a gente sempre fala muito do elenco do Flamengo, ter o Arrascaeta bem é outra coisa, é o cara que mais faz a diferença entre todos eles, para mim, acima do Pedro, inclusive, é o cara que... Tudo bem, a gente pode discutir que o Pedro seja um jogador mais único no elenco do Flamengo, enquanto o Arrascaeta hoje tem uma alternativa, como a gente viu, e acho que cada vez mais na cabeça do Léo Jardim é assim, do Paquetá. O Paquetá pode ser, na hora que o Arrascaeta não tiver, o Paquetá vai ser esse cara. Paquetá que também entrou bem, né, depois de um tempo afastado. Mas o fato do Arrascaeta ter jogado bastante bem o primeiro tempo, eu acho que é muito bom, porque é óbvio que o treinador do Flamengo estava olhando muito para esse jogo, né, ainda mais depois do empate do Palmeiras. Estava olhando muito para esse jogo para poder reduzir a diferença na liderança do Palmeiras, mas está também, e é inevitável, olhando muito para o jogo contra o Cruzeiro. E acho que também, sob esse aspecto, o que aconteceu no jogo de hoje, as voltas positivas do Arrascaeta e do Paquetá,
ajudam o Flamengo a, eventualmente, fazer um bom jogo contra o Cruzeiro no meio de semana. Ô André, para você, o resultado, a atuação, ela é mais positiva no sentido do que acontece na tabela do Brasileiro ou para o rubro-negro pensar o que pode acontecer quarta-feira já contra o Cruzeiro? Eu acho que... Tudo bem, boa noite a todos, uma ótima semana desde já para todo mundo também, e feliz final de Dia dos Pais aos pais. Eu acho que tudo é importante, né? Eu concordo com os companheiros, mas o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo hoje foram duas coisas. Primeiro, que o Flamengo ganhou um jogo com o roteiro que o seu torcedor gostaria que aparecesse em campo sempre que o Flamengo joga. Bastante força coletiva e brilho individual em momentos decisivos, eu diria, porque o Flamengo vencia por 1-0 e o Vitória começava a ameaçar quando individualmente alguns jogadores em campo fizeram diferença. Até ali, era um jogo em que a capacidade coletiva do Flamengo era responsável pelo 1-0 e pelo controle que o Flamengo tinha no Maracanã, com ótimo público, o torcedor já esperando, né, criar um bom ambiente para hoje no Campeonato Brasileiro. Libertadores é crucial, o Cruzeiro poupou jogadores na rodada, também conseguiu vencer, também vai chegar estimulado por um bom momento. Esse é um confronto precoce em relação à capacidade dos dois times e a forma como eles se enxergam. O Cruzeiro entende que pode ser campeão da Libertadores e pode mesmo, por que não pode? Um deles, ao final da próxima fase, não estará na competição e, coincidentemente, qualquer um que seja eliminado não terá duas competições, né? Porque o Cruzeiro não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro pelo começo ruim que teve. Matematicamente, a situação é a situação é inviável. E o Flamengo, claro, não tem mais a Copa do Brasil. Então, assim, só que o Flamengo não pode se descuidar do Brasileirão e não pode permitir que o Palmeiras se sinta confortável com a vantagem que tem, que já é uma vantagem importante, já é uma vantagem interessante. Eu estou de acordo que ela não decide, o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer e, assim, essas duas forças que são as principais aqui do futebol brasileiro, elas costumam aproveitar um momento de deslize do outro, né? Dependendo de quem está na frente. Então o Flamengo não pode permitir que o Palmeiras desgarre e o resultado foi muito importante para recuperar 2 pontos, manter um jogo a menos, ou seja, o Flamengo se sente até mais perto do Palmeiras do que a tabela mostra. E o outro ponto que me chamou a atenção, o Jean levantou agora há pouco, que foi o nível da atuação do De Arrascaeta. Quando o De Arrascaeta joga próximo daquilo que ele é capaz de fazer, o Flamengo é um time. Quando ele tem que ser substituído ou não está bem, e quando ele não está bem é por causa de motivos físicos, quase sempre, o Flamengo é uma outra equipe. Então, a força do elenco se mostrou hoje no Maracanã, na maior parte do tempo, com uma boa atuação coletiva, talvez uma das melhores, como o Birner disse, eu não discordo, mas com algumas peças brilhando individualmente. E isso é o que o torcedor do Flamengo gostaria de ver sempre, nem sempre ele vê. Mas acho que são esses pontos, Jean, que fazem até o rubro-negro sentir que a distância é até menor do que esses 6 pontos que a tabela mostra. Pela maneira como o Flamengo começa o jogo, logo depois de o Palmeiras ter novamente uma dificuldade em casa... E o Abel reconhecer que o Palmeiras tem tido dificuldades contra times fechados e que vai ser assim até o final do campeonato. Isso, exato. Acho que assim, eu não sei se é motivo para dizer, tá mais perto por causa disso. Porque, na verdade, a gente tem procurado, desde o início do ano, tentar avaliar quem está à frente, quem está jogando mais, quem está jogando menos. E isso não é claro em momento algum, nem em relação a um, nem em relação ao outro. Quer dizer, eu acho que houve anos, houve temporadas, e a gente fala dessa disputa entre Flamengo e Palmeiras já há um bom tempo, né? Quer dizer, algo que tem se tornado rotina no futebol brasileiro, mas houve momentos em que muito claramente a gente falava, esse está melhor que aquele, sim, aquele está melhor que esse. Isso era evidente. Eu não acho que isso exista. Hoje, evidentemente, o Flamengo foi bem melhor do que o Palmeiras, mas na semana passada a gente falava o contrário. Exato, e com os adversários invertidos, é bom que a gente lembre também, né? Quer dizer, com o Flamengo também tendo muita dificuldade para passar pela defesa do Internacional e o Palmeiras passando com facilidade pelo Vitória. Então, eu acho que assim, nesse momento
momento, a gente não está em condição de dizer que um está jogando muito mais do que o outro, que um está muito à frente. Hoje, especificamente, o Flamengo foi melhor. Acho que tem uma coisa que pode mudar demais, que é e acho que assim, para o Flamengo já muda menos. Você está em 1, 2 ou 3 competições. Mas é evidente que se o Flamengo cai na Libertadores diante do Cruzeiro, que hoje parece um cenário não provável, mas é mais possível do que o Palmeiras ser eliminado da Libertadores diante do Cerro Porteño, que também pode acontecer. O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño na fase de grupos, mas acho que um contexto é diferente. E aí eu acho que assim, aí a coisa mudaria bastante de figura, porque ali, talvez, né, você tendo um Palmeiras tendo que dividir as outras 2 competições com o Brasileiro e o Flamengo olhando só para o Brasileiro, isso sim, eu acho que significaria de alguma maneira uma vantagem considerável. Mas a gente não sabe qual seria o impacto de uma queda na Libertadores, né? Claro, porque aqui também a gente sempre tem isso, né? Quer dizer, uma queda gera uma revolta, gera, né? Mas dá para falar uma coisa, desculpa, Jean, que difere os 2 times, né? Em relação a Cruzeiro e Flamengo, né? O Palmeiras a gente momentaneamente, mas também acho que seria verdade. Se o Cruzeiro cair, eu não creio que nada aconteça com o projeto, com a comissão técnica, nada. Se o Flamengo cair, aí não, mas é um outro tipo de pressão, é outro tipo de maneira de administrar esse tipo de ocasião. O Flamengo não mantém seus treinadores. Nos últimos anos, ganha, mas troca. Eu estava falando de Palmeiras e Flamengo. Sim. Porque eu acho que, de fato, assim, o Cruzeiro é uma outra história. O Cruzeiro, inclusive, já está na 5ª colocação, se não me engano, no Brasileiro. Se a gente lembrar que estava... lugar, e se olhar para quem está acima dele, ele está... Por exemplo, o Fluminense está estagnado no campeonato. Exato. Então, assim, ele está com o viés de alta ali em relação ao Fluminense, por exemplo. Então, vai fazendo uma grande campanha também no Brasileiro. Estou de acordo que os impactos seriam maior num lugar e menor no outro. Mas, impacto à parte, Bruno, o time do Flamengo é muito bom. Os jogadores são muito bons. Então, por mais que uma eventual queda diante do Cruzeiro pudesse gerar uma revolta, pudesse gerar mudanças, o Flamengo continuaria sendo um fortíssimo candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente viu ali a sequência do Flamengo nessa próxima semana, com os jogos contra o Cruzeiro. Entre esses jogos, a partida contra o Mirassol, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Ainda não é aquela partida atrasada que deve ser marcada na semana do dia 26, que é na data reservada, a data base para a Copa do Brasil. Né? E na próxima rodada, o Palmeiras joga fora de casa contra o Fluminense. Então, os dois jogam fora de casa. Palmeiras contra o Fluminense e o Flamengo contra o Mirassol. Entre os jogos da Libertadores. Então, a gente precisa entender como vão ser. A gente precisa saber como serão os jogos de ida desses times da Libertadores para entender o que eles vão fazer no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, principalmente o Fluminense. Independente disso, o Birner, você vê hoje, o Flamengo, a gente já tocou no ponto. Não jogou na Copa do Brasil durante a semana. Foi péssimo ele ter saído da Copa do Brasil, mas eu sempre falo, lá na frente ele ganha. Porque ele teve a possibilidade de descansar essa semana para jogar hoje e ali na frente entrar mais forte na Copa do Brasil. O Palmeiras poupou o time no jogo de volta e acabou perdendo para o Fortaleza. Mas ainda assim, ele não chegou no jogo de hoje com a mesma energia que o Flamengo chegou. Mas teve um dia de mais de descanso que o Inter, o Abel sempre destaca quando um dia e menos, o Inter se desgastou muito mais. Exatamente. Mas assim, eu não estou colocando em relação... A gente está estabelecendo comparações entre Palmeiras e Flamengo. Tá? O Flamengo chegou mais inteiro no jogo dele do que o Palmeiras no seu. Embora o Palmeiras tenha poupado muitos titulares na derrota para o Fortaleza na Copa do Brasil, um resultado que já estava encaminhado ali a classificação. E a partir de agora a gente tem que ver. Talvez dependa do resultado do jogo de ida ou não. O fato de ter jogo desgasta. E vai depender muito, para mim, do adversário. Por exemplo, o Fluminense também está na Libertadores. Ele também chegará desgastado ao jogo do final de semana com o Palmeiras. E talvez olhando muito para a quarta que vem, para outra quarta também. O Mirassol também. O Mirassol tem jogo com a LDU de Libertadores. Acho que assim, o que talvez escancar isso que você está falando, acho que também, todo mundo meio baleado no final de semana. É que o Flamengo hoje escalou um time muito próximo do seu time ideal. Sim. Se não for o seu time ideal, né? A gente pode considerar Até porque não vem jogando bem e precisa achar o jogo. É isso. Então, acho que assim, eram 10 dias, 11 dias sem jogar, então, cara, não tem jeito. No futebol brasileiro, é tão bizarro o calendário que
acaba sendo um benefício em alguns momentos, né? Você poder ter 10 dias para treinar, por mais que o Flamengo tenha todo o elenco, a gente fala, teve a Copa do Mundo inteiro, mas olha a quantidade de jogadores que estavam fora do Flamengo durante a Copa. Então o papo de treinar, por exemplo, com a quantidade de ausências que o Flamengo teve durante a Copa do Mundo, foi o time brasileiro que mais cedeu o jogador da Copa do Mundo, isso fica comprometido. Agora, hoje, não, evidentemente... A atuação, desculpa, Gê, do Arrascaeta pode estar ligada a esse período de 100 jogos. Claro, então, mas eu acho que o fato, inclusive, do Arrascaeta atuar hoje tem a ver com este período sem jogos. Porque provavelmente tivesse o Flamengo na Copa do Brasil, talvez o Arrascaeta tivesse jogado na Copa do Brasil, a depender de qual fosse o adversário, e não jogasse hoje. Porque, agora... Como ele vem de um longo período sem jogar, ele tem um jogo contra o Cruzeiro no meio de semana e precisava jogar, precisava de minutos, eu acho que no fim das contas foi importante a presença dele. Agora, o Flamengo hoje colocou o seu time, acho que quase ideal. O Palmeiras a gente vai discutir depois, porque, por exemplo, Flaco Lopes me parece que não jogar só pode ser olhando para Libertadores, não tem outra justificativa. Aí tem esse impacto, assim, até que ponto você vai abrir mão, vai priorizar a Libertadores em relação ao Campeonato Brasileiro. Então, Eugênio, para você, o fato de o Flamengo não estar na Copa do Brasil, no Brasileiro, pode ser uma vantagem em relação ao Palmeiras. Sim. Claro. Como, por exemplo, claro, o Benner tira do jogo, e em princípio está fora do jogo também, da disputa pelo título. O Furacão caiu na Copa do Brasil. Só tem o brasileiro. Só tem o brasileiro. Só vai jogar o brasileiro. E não tem o Continental para disputar. Não tem um elenco tão forte. Talvez não precise desse elenco tão forte. Então, para ele... Se tiver um time, se tiver um 11 que jogue sempre... Para o Furacão, né, Eugênio, é onde faz mais diferença. Você estar fora das outras competições, não estamos dizendo que é bom, mas evidentemente... Para o Furacão é onde faz mais diferença. Faz mais diferença do que para o Flamengo estar fora ou não, porque, obviamente, o Flamengo escala um segundo time fortíssimo e o Palmeiras está mais próximo do Flamengo nesse aspecto do que do Furacão. Então, para o Furacão jogar só o brasileiro, de alguma maneira... Por exemplo, para a gente tentar entender a disputa pelo título dessas duas equipes, não dá para desconectar da Libertadores. Por exemplo, a chance do Palmeiras ser eliminado pelo Cerro Porteño é miserável. Miserável? Miserável. 90-10. Ficou em segundo no grupo. 90-10. 90-10? Para mim, Palmeiras. Posso estar errado. É a minha opinião. O Palmeiras é muito favorito. Favorito. Não se discute. O Flamengo e Cruzeiro é 60-40. Para quem? Pro Flamengo, 60. Tá. 60 pro Flamengo, 40 pro Cruzeiro. Né? Se o Palmeiras consegue fazer um grande resultado no jogo de ida, que é em São Paulo. É mais fácil do que, por exemplo... Eu tô falando que o Cruzeiro não vai classificar, que o Cruzeiro não vai ganhar. Falando da disputa entre Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O jogo, teoricamente, é mais pesado para o Flamengo do que para o Palmeiras. Isso pode ter impacto na escalação, nas escolhas no jogo do próximo final de semana. Então as coisas estão muito interligadas. Isso que eu não estou entrando no aspecto anímico, no como você, por exemplo, perde o jogo de Libertadores e você, às vezes, não consegue se concentrar no Brasileiro porque... A cabeça está no jogo de volta da Libertadores, porque o brasileiro, ele é mais difícil do que a Libertadores. Aliás, ele é bem mais difícil que a Libertadores, porém, a Libertadores é muito maior. Sabe uma coisa, Bini, enquanto você falava, eu estava pensando aqui em relação ao poupar ou não poupar, porque tem a Libertadores. Obviamente que isso não foi proposital, acho que foi fruto do destino e talvez da sorte, né? Eu vou explicar por quê. Porque eu acho que a maneira como as tabelas são feitas, enfim, existem computadores, eu não sei se a CBF especificamente usa o computador que coloca todas as travas e algoritmos tal para montar a sua tabela ou não, mas eu acho muito interessante que você faça isso, que você, ao montar uma tabela de um campeonato brasileiro, preveja que times que estão na Libertadores se enfrentem antes das rodadas de Libertadores. Porque dessa maneira, pelo menos, você faz com que ambos os times joguem desfalcados, poupando ou não poupando, mas você não cria condições menos desiguais. Exatamente, senão você cria condições muito desiguais. Nessa rodada isso acontece. Então, é isso que eu estou falando. Palmeiras, Fluminense, Mirassol e Flamengo. Isso, mas por isso que eu estou falando. Acho que provavelmente não foi ninguém que pensou nisso. Foi Você pode pensar isso na fase de grupos. Você tem como projetar. Você não sabe quem está no mata-mata a partir de agora. Em que classificação na fase de grupos? Não, mas espera aí. Tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, nessas próximas semanas, é impensável você falar em poupar alguém. Você diz no brasileiro? No brasileiro é bem possível.
Bem possível. Por exemplo, o Palmeiras vai poupar alguém contra o Fluminense? Sim. Ou o Mirassol, ou o Flamengo poupar alguém contra o torcedor não vai aceitar. Se o Palmeiras perder o jogo de ida, vai poupar do brasileiro. Vai poupar. Se ganhar também. Depois de tropeçar em casa, depois de fazer 1 ponto só em 6 em casa, vendo o Flamengo chegando? Ninguém negocia semana de jogos da Libertadores. Agora, tem um time que talvez não poupe ninguém. O Mirassol. Porque ele está à beira da zona de rebaixamento, 23 pontos, só 1 ponto acima da zona de rebaixamento. E para ele, Libertadores já foi lucro. Sim. Já chegou nas oitavas. Mas não é prioridade. A perspectiva é totalmente outra. Mas quando eu em falo relação a Palmeiras e Flamengo. Mas aquele adversário do Flamengo. Sim. Quando eu falo em poupar, é como, por exemplo, o Palmeiras fez contra o Fortaleza, quando entrou o Riquelme para jogar. Isso a gente não vai ver. Nem no Palmeiras, nem no Flamengo. Eu acho que assim, pontualmente, alguns jogadores vão ser poupados. Acho que historicamente, nos últimos anos, quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras poupa menos no Brasileiro e o Flamengo poupava mais até que o Felipe Luiz assumiu e falou, não, vamos parar com essa palhaçada, e por isso até a gente pode atribuir talvez a conquista do último título brasileiro. Para mim era absurdo o que o Flamengo fazia em campeonatos brasileiros na gestão anterior, porque aí eu acho que as gestões também, elas têm um peso de dizer, não, você não vai poupar um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque se a briga pelo título brasileiro é com o Palmeiras. Então, eu acho que isso aconteceu muito com o Flamengo, né? Acho que em vários momentos o Flamengo poupou, não estou falando do ano passado, poupava bem mais do que o Palmeiras. O Abel tem uma lógica de poupar menos do que o Flamengo. Poupar é o quê? Você guardar, é você não usar algo que você tem. Isso. Certo? Nesse caso é o seguinte, você vai escalar em todos os jogos quem tem melhor condição física. Então, mas isso é o que todos os técnicos dizem que fazem sempre. Mas às vezes eles poupam. Então, mas é que é verdade. É diferente. Você tem razão. Eles dizem que por causa da manutenção da intensidade para jogar. Isso. Né? Se você escala, os 11 que começaram o jogo de hoje pelo Flamengo 4 vezes seguidas, teoricamente você está escalando os melhores. Só que a cada atuação o time vai jogar pior. Então, vai desgastar. Mas é que eu acho que, às vezes, né, André, o que acontece é que eles, para justamente colocar na Libertadores o cara com a condição física ideal, o que eles fazem? Eles poupam tiram no Brasileiro antes. E aí diz, não, estou colocando quem jogou fisicamente melhor. Agora, também é verdade que o Flamengo, acho que historicamente, né, nessa história recente do futebol brasileiro, perdia menos ao poupar. Eu até acho que nesse ano especificamente, se você olha para os elencos, agora, né, Paulinho machucou de novo e tal, mas se você olha para os elencos, a coisa tá um pouco mais próxima. Está mais próxima. Acho que está mais próxima. Ainda o Flamengo, eu concordo com o Birner que ainda o Flamengo tem mais opções do banco, basta para ver o banco do... Principalmente na parte da construção de jogada, o Palmeiras se aproximou. Essa questão, por exemplo, você falou agora há pouco, Jean, o Flamengo escalou um time mais próximo do ideal, mas e o Paquetá? Onde encaixa? Isso, então... Só você olhar para o time do Flamengo que começou hoje e pensar, onde eu coloco o Paquetá nesse time? Você já vê que tem uma opção maravilhosa no banco, que em princípio não é titular. Porque o Arrascaeta e o Carrascal não saem do time. Porque o Carrascal joga mais pela direita. Eu não tenho essa certeza toda, não. Não, mas você não vai... O Paquetá, quando entrou pela direita... quando entrou pela direita, não foi bem. O Paquetá rendeu bem jogando como volante pela esquerda, onde hoje está o Jorginho. Não, mas aí... Nem tanto na posição do Arrascaeta. Não, e rende bem na posição do Arrascaeta. E acho que isso... Mas não no mesmo nível. Isso o Léo Jardim... uma cadência diferente outra do característica, jogo. né? Mas é uma posição que o próprio Léo Jardim já falou que é... E tanto que hoje, na hora que ele entra para fazer esse papel. De qualquer maneira, para mim talvez seja essa a dúvida quando a gente fala da formação ideal. Tá bom, é o Paquetá que vai entrar... No lugar de quem? Porque você olha para o Gary e Jorginho e você fala, beleza. Esses vão jogar. Isso daqui é dupla. Também. E aí tem o Saúl. O Paquetá, desde que voltou ao Flamengo, viveu seus melhores momentos jogando como volante pela esquerda, no momento em que o Jorginho estava fora. Então, assim, beleza. Essa é uma discussão que vai ficar por um tempo indefinida, mas só de pensar, beleza, o Flamengo vai poupar jogadores, mas o titular vai ser o Paquetá. Talvez Leonardo Jardim responda essa questão pra gente agora.